Na agenda econômica do Congresso, a pauta mais importante vai ser o que se chama de reforma tributária. A gente sonha com aquela reforma que mude completamente o sistema de impostos, simplifique, diminua a carga tributária sobre o cidadão e tal, mas é difícil se encontrar realmente uma solução que agrade a todo mundo, né? Agora mesmo o governo está pensando, o ministro Paulo Guedes está pensando em recriar uma forma de CPMF. Diz ele que todo mundo pagando pouquinho, todo mundo contribuindo, mesmo que pouquinho, reduz impostos para a população como um todo. Não é bem verdade, porque esse tipo de CPMF, esse tipo de imposto, ele é um imposto muito injusto porque ele não diferencia a renda de ninguém. O pobre paga exatamente o mesmo imposto numa transação financeira que ele faça do que uma pessoa rica, né? A alíquota é a mesma, né? Enquanto que o imposto de renda não, ele varia conforme a sua renda, o rendimento de capital, etc, etc. No mundo inteiro, todo mundo fala que tem economias mais abertas, mais capitalistas e outras mais estatizantes. Mas no mundo inteiro, o maior sócio que todos nós, cidadãos, empresas, temos é o Estado. Sob a forma direta, né, participação, ou indireta por via de impostos. A carga tributária, quase todos os países, é superior ao que, por exemplo, uma empresa paga em dividendos para os seus acionistas. Vocês podem olhar o balanço de um banco, por exemplo. O banco ganha muito dinheiro, digamos, quase que uma casta bilionária na economia. A gente olha no balanço, o que ele distribui de dividendos geralmente é um valor abaixo do que ele recolhe de impostos, né? Ou até de pagamento de salário. Então, o maior sócio que nós temos, de fato, é o Estado. Claro que o Estado é necessário, é importante, ele é um instrumento da sociedade para a realização de atividades coletivas, em favor do coletivo. É a segurança, é a justiça, programas sociais, redistribuição até de renda. O Estado tem um papel relevante nisso. E no país nosso, com quantidade de pessoas com renda insuficiente até para sobreviver, sem a presença do Estado, a gente teria uma sociedade ainda mais problemática. Bom, o que eu estou falando isso é porque dificilmente a gente vai conseguir uma reforma tributária que abaixe consideravelmente os impostos, que reduza consideravelmente os impostos. O que a gente pode almejar é uma reforma tributária que ao menos simplifique o processo, né? O Brasil recentemente entrou naquele ranking de competitividade, ali no pezinho do ranking, né? E um dos fatores que contribuem para isso é a burocracia que a empresa tem que enfrentar para se manter em dia com o fisco. Estou falando nem que ela tenha recursos para pagar impostos, ela tem que enfrentar uma burocracia infernal. Você hoje calcular um imposto, seus créditos que tem a receber, tirar isso do preço, é uma parafernália que uma pessoa mais simples não consegue. Tem que ter uma ajuda de contador, tem que ter ajuda de um livro, aquele famoso livreiro, né, aquele que fazia livro caixa, para conseguir botar as coisas em dia. Então, vamos ver se nessa queda de braço que o Congresso vai ter, né, é sempre um problema, porque nessa hora da reforma tributária, os lobbies funcionam, né, eles pressionam o Congresso e conseguem. Se lembra quando o governo da Dilma, do Lula, tentaram fazer aquela desoneração de impostos sobre a folha de pagamento, né? Tiraram a contribuição patronal para o INSS e substituíram por uma alíquota no faturamento bruto. Naquele momento, foram privilegiados setores que exportavam. Exatamente, você tirar uma carga tributária
para o setor que exportava. E aí, o que veio de segmentos da economia não exportadores, segmentos que só atuavam no mercado interno, que entraram de carona, né, nesse processo, até porque se defendia que isso fosse uma decisão linear, atingisse todos, né? E nessa carona, esses setores conseguiram a desoneração. Já no segundo governo Dilma, no comecinho, o ministro Joaquim Levy da Fazenda retirou muitos segmentos dessa desoneração, então diminuiu a desoneração. Mesmo assim, até hoje, não houve recuperação da perda de impostos que se teve com essa decisão. Agora, no Congresso, pode ser que esses setores consigam outra carona, né, e na meio da reforma, se livre de alguma carga tributária. Mas se isso acontecer, vai ser em detrimento de outros que vão pagar mais impostos. Então a reforma tributária é importantíssima, necessária, não suficiente, mas necessária, para que o país volte a respirar, a economia volte a respirar. A gente tem que se equiparar ao resto do mundo, né? Como é que o resto do mundo tem seu sistema tributário funcionando? Eles, né, nossos principais concorrentes, têm sistemas muito mais simplificados, muito mais ágeis, muito mais... Até com a carga tributária não baixa, mas é muito mais fácil o cálculo do imposto. E é por aí que a gente tem que ir. Eu acho que essa questão da nova CPMF tem que ser bem discutida. Pode ser, pode não ser, se substitui um outro tipo de imposto, se não for uma alíquota muito alta, se não incidir sobre toda a movimentação financeira, para não... Isso estimularia uma desbancarização, né? Seria muito ruim. É um tema para a gente fazer uns 10 comentários ainda pela frente.